Você tem mais tecnologia para cuidar do seu dinheiro do que qualquer geração antes da sua. Aplicativo de banco, Open Finance, planilha automática e agora inteligência artificial. E mesmo assim, provavelmente a sua vida financeira travou no mesmo lugar. Mas por que será? Eu passei os últimos 15 anos construindo tecnologia para planejamento financeiro, ou seja, para cuidar de dinheiro. Passei por 3 plataformas de planejamento financeiro e é justamente por isso que eu vou te dizer uma coisa que sou estranho vindo de mim. A tecnologia sozinha quase nunca resolve. Nos próximos minutos eu te mostro o que resolve de verdade. E no final, com telas reais, você vai ver isso funcionando com seus próprios olhos. Mas antes disso, deixa eu me apresentar rápido, porque isso importa para o que vem em seguida. Meu nome é Léo Gomes, eu sou planejador financeiro há mais de 15 anos. Uma profissão que eu conheci morando nos Estados Unidos. E quando eu voltei para o Brasil, isso lá para 2007, quase não existia por aqui. Nesse tempo eu atendi milhares de pessoas, centenas de famílias, uma a uma. E percebi cedo uma coisa, sem uma boa ferramenta, eu não conseguia ajudar direito. Então foi aí que eu me joguei na tecnologia. Inclusive eu construí a primeira plataforma para planejadores financeiros independentes do país. E esse ano eu lancei a minha nova ferramenta, o Cosmo. Ou seja, eu não sou alguém de fora julgando a tecnologia financeira. Eu construí tecnologia financeira de verdade, por dentro, durante todos esses 15 anos. E é por isso que eu posso te falar com tranquilidade o que funciona e o que é só promessa. A pergunta que a gente vai responder nesse vídeo é uma só. E provavelmente é a mesma que passa na sua cabeça. Com tanto aplicativo, com Open Finance e agora com inteligência artificial, eu ainda preciso de um planejador financeiro? Ou já dá para resolver tudo sozinho? Então, guarda essa pergunta porque a resposta talvez te surpreenda. Ainda mais vindo de alguém que vive de construir essas ferramentas. Agora, antes de começar a te contar mais essa história, aproveita para seguir aqui no nosso canal, deixa o seu like, isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas para poder ajudar a gente também a ter um alcance maior. Então, não deixa de seguir a gente. Agora, deixa eu te levar para 2012, quando eu decidi virar planejador financeiro, eu precisava de 3 coisas: um método para atender, processos e ferramentas. E a ferramenta mais óbvia, mais fácil, estava ali na minha frente, que é a planilha de Excel. Eu podia ter ficado nela para sempre. Muita gente, inclusive, fica. Mas logo no começo eu esbarrei num problema. E esse problema é o coração desse vídeo. Eu acabava montando uma planilha impecável para o cliente. Eu organizava tudo, eu explicava com calma e ele saía bem animado. Mas aí, nada. Na semana seguinte, a planilha estava vazia. No mês seguinte, ela estava esquecida. E não era falta de vontade. Também não era falta de desorganização, tá? Era a vida da pessoa seguia acontecendo, o trabalho, filho, casa. E você tá numa planilha para cuidar do dinheiro simplesmente não cabia na rotina dela. Ali eu entendi uma coisa que mudou a minha carreira. A planilha, ela me limitava. Eu não conseguia escala, ou seja, eu não escalava o meu negócio e ela não criava nenhuma conexão de verdade com o cliente. Mandar a planilha no mundo dos aplicativos era remar contra a maré. Foi aí que eu fui atrás de tecnologia para valer. Então ali 2012, quando me transformei em planejador financeiro, eu me associei a uma empresa que eu acabei me tornando sócio dessa empresa. E nessa empresa a gente tinha metodologia, a gente tinha ferramentas e a gente tinha processos. E a ferramenta que a gente usava era uma ferramenta própria, exclusiva para nós planejadores, para os planejadores que atendiam os clientes naquele ecossistema. E basicamente eu fiquei ali até 2020. E aí em 2020 eu acabei sentindo um certo incômodo, porque eu queria ampliar mais para que mais pessoas pudessem usar a ferramenta. E foi aí que eu fundei a primeira plataforma de planejamento financeiro para planejadores independentes, que é o meu Vista. Eu saí do Vista ano passado, em 2025, e esse ano eu lancei o Cosmo, que é a minha plataforma de planejamento financeiro para os meus planejadores, parceiros, para os meus alunos. E o Cosmo é o que a gente usa dentro da Astera para atender os nossos clientes de planejamento financeiro, de consultoria de investimento. E o Cosmo veio com tudo que eu aprendi em mais de uma década trabalhando com tecnologia. Lançamento por WhatsApp, Open Finance, gestão de orçamento, dívidas, investimentos, patrimônio, enfim. O que existe de mais moderno em tecnologia para planejamento financeiro. Foram 15 anos, 3 plataformas e milhares de famílias observadas bem de perto. E o que toda essa estrada me ensinou sobre tecnologia e dinheiro é quase o oposto do que a maioria das pessoas acredita. E é isso que eu vou te contar agora. Aqui vai o que 15 anos me ensinaram e eu preciso que você leve isso a sério, porque muda exatamente tudo que você pensa sobre ferramentas. A primeira verdade: o cliente médio, a pessoa física média, não vai usar a tecnologia sozinho. Parece duro, mas é o que eu vejo todo dia. As pessoas baixam o aplicativo, conectam o banco, ficam empolgadas por uma semana e depois a vida volta a acontecer. O trabalho aperta, o filho adoece, a rotina engole. E cuidar do dinheiro, de novo, fica para depois. Pessoal, não é preguiça, é prioridade. A sua energia está corretamente na sua vida, na sua profissão, na sua família. Organizar dinheiro nunca vai competir com isso, nem com todo aplicativo do mundo disponível. É a mesma razão pela qual a planilha ficava vazia lá em 2011, 2012. E aí
aí a ferramenta mudou, mas o ser humano não. E aí vem a segunda verdade, mais profunda ainda. Dinheiro não é conta. Dinheiro é comportamento. E aqui não é opinião minha, tá? Dos maiores prêmios Nobel de Economia das últimas décadas, Daniel Kahneman e Richard Thaler provaram exatamente isso. A gente não decide dinheiro só com a razão. A gente decide com medo, com ansiedade, com impulso, com o hábito. Ou seja, mesmo com o dado perfeito na sua frente, na tela, você ainda pode decidir mal sozinho. Você pode adiar, pode gastar no susto, você pode vender no pânico. E não é porque falta informação, mas porque nós somos humanos. E é por isso que eu vou te dizer uma coisa que é relativamente impopular, ainda mais no ano em que todo mundo fala de inteligência artificial. Nem a IA vai resolver isso. Porque o gargalo nunca foi informação, nunca foi a falta de informação. Informação a gente tem de sobra. O gargalo é comportamento. E comportamento não se conserta com mais gráficos, se conserta com alguém do seu lado. Agora deixa eu resumir tudo isso numa imagem só. A tecnologia te dá um mapa, mas você ainda precisa de alguém que já fez a viagem. Então guarda essa frase, porque é ela que muda a forma como você vai olhar para qualquer aplicativo financeiro daqui para frente. Inclusive, porque eu vou te mostrar daqui a pouco. Olha só, agora, muito cuidado, não me entenda mal. Eu não estou dizendo aqui que tecnologia não importa, tá? Pelo contrário, eu construí 3 delas. O que eu estou dizendo aqui é que a tecnologia tem um outro papel, um papel que quase ninguém entende direito. A boa tecnologia, ela não existe para te substituir, ela existe para te dar uma coisa só: clareza e direção. E clareza e direção, no fim das contas, é o que faz você tomar uma melhor decisão financeira. Depois de 15 anos, eu sei exatamente o que uma ferramenta precisa entregar para funcionar de verdade. E aí, deixa eu falar de 4 coisas. Guarda bem, anota aí papel e caneta, porque daqui a pouco você vai ver cada uma acontecendo na prática. Primeira delas, ela precisa te mostrar para onde o seu dinheiro vai de um jeito simples e limpo, sem trabalho braçal, sem você virar ditador da própria vida. Segundo, ela precisa te deixar enxergar a sua meta no piscar de olhos, onde você quer chegar e o quanto você já andou. Terceiro, ela precisa te dar um cockpit, uma visão de comando das suas dívidas, do seu patrimônio, dos seus investimentos, tudo num lugar só, em vez de ser espalhado em 10 aplicativos e aqui, ó, na sua cabeça. E quarto, o mais importante, ela precisa te fazer sentir um antes e depois. A sua vida financeira antes dela e depois dela. Mas, preste atenção nisso, sempre junto do trabalho de um profissional, nunca no lugar dele. Então, guarde esses 4 pontos, porque agora eu vou te mostrar como isso se parece de verdade. Isso aqui que eu tô mostrando na tela tem nome, ela se chama Cosmo, é a nossa plataforma dentro aqui da Astera. É a plataforma que eu lancei esse ano e mais do que te explicar, eu prefiro te mostrar. Lembra da planilha vazia? O primeiro problema sempre foi esse: dá trabalho lançar. Então a gente matou o trabalho. Olha isso, o cliente manda uma mensagem no WhatsApp, como por exemplo, gastei R$100 no supermercado, só isso. E o Cosmo entende, ele te pergunta o meio de pagamento, categoriza e confirma. Sem você precisar abrir aplicativo, sem planilha, sem esforço, ou seja, sem dor, porque eu sei que você já tentou anotar seus gastos e você desistiu no segundo dia. Muita gente acaba desistindo. O problema não necessariamente é você, foi a ferramenta pedir esforço demais. Agora, para quem não quer digitar mensagem, tem também isso aqui, ó, Open Finance, integração bancária. É a conexão bancária oficial com o Banco Central. Você conecta o seu banco uma vez e os lançamentos entram sozinhos. A sua vida financeira se atualiza praticamente no automático. E agora olha só, o que entra, a inteligência artificial organiza, ela categoriza cada lançamento e vai aprendendo com o seu jeito, com os seus gastos. Também tem aqui lançamento manual, upload de extrato e também temos o Open Finance. Entrou, direcionou rapidamente, claramente. Agora que os dados entram sozinhos, olha o que aparece. Esse aqui é o painel, é o dashboard, a vida financeira inteira num lugar só. Mostra a saúde financeira, resumo do patrimônio, saldo do mês, orçamento, tudo numa tela só. Porque a angústia da maioria das pessoas não é, eu ganho pouco. A angústia é, eu ganho bem e mesmo assim não sei se eu tô indo bem. Então nessa tela ajuda a responder essa pergunta. E não para na foto, o Cosmo aponta o que precisa da sua atenção e ele mostra também o previsto contra o realizado por pessoa, por família inteira. E você acaba com o cadê o dinheiro no final do mês? Agora a parte que realmente é muito importante no planejamento financeiro, dívidas. Repara nessa tela, ela não te julga, não vai falar de uma compra sua, ela te dá um plano de quitação. Então nessa família de exemplo aqui, por exemplo, o Cosmo mostra, seguindo o plano, você fica livre das dívidas em 1 ano e você economiza quase R$300 mil em juros. E ele ainda te diz qual dívida atacar primeiro para pagar menos juros. Porque a sensação de eu pago e a dívida não anda é das piores que existem. E aqui nessa tela, pela primeira vez, ela tem fim e tem caminho. Agora, na tela de objetivos, o dinheiro
deixa de ser só sobrevivência. Os sonhos saem da sua cabeça e viram objetivos com prazo e com valor. A viagem, o carro, a reserva financeira, liberdade financeira. E nesse aqui, o mais bonito, na minha opinião, a linha do tempo. Dá para simular o seu futuro. Vem números quando você pode alcançar a sua liberdade financeira, os impactos nisso com outros objetivos, uma evolução dos seus objetivos junto com a liberdade financeira. Aquilo que era será que um dia eu consigo parar, vai virar um gráfico com data, com todo o panorama da sua vida financeira em tempo real. E para fechar, a visão completa da sua vida financeira, o seu patrimônio consolidado, quanto você realmente tem para investir. Também tem a tela de seguros, onde o Cosmo aponta se falta proteção ou se você está bem adequado para sua família, tem um cálculo de necessidade de proteção, coisas que quase ninguém para olhar, até ser tarde demais. Agora, reparou numa coisa? Em toda a tela que eu te mostrei, tem alguém do outro lado. Alguém desenhou esses objetivos, alguém configurou esses planos, alguém revisou o que a inteligência artificial sugeriu. A tecnologia é linda, é maravilhosa, mas ela é o carro, e o planejador financeiro é quem sabe o caminho, quem sabe conduzir. E aqui está a coisa mais importante desse vídeo, que quase ninguém entende. Hoje está bem mais fácil criar uma tecnologia, tá? Qualquer um pode lançar um aplicativo. O que ficou difícil, raro mesmo, é ter um bom produto, algo que realmente muda a sua vida. Porque uma ferramenta sozinha é só uma ferramenta, é como ter a academia mais moderna do mundo e aí você não tem ninguém para te ajudar, para te mostrar os melhores exercícios de como usar aquelas máquinas. O equipamento está lá, mas quem te faz usar direito, quem ajusta, quem te segura no dia em que você quer desistir, você também muitas vezes contrata um profissional para isso. No Cosmo também é assim, ele não é um aplicativo qualquer, é um aplicativo avulso. Ele nasce dentro de um ecossistema com método, acompanhamento, uma comunidade de planejadores, educação financeira de verdade. Agora eu quero te mostrar uma tela só para você entender o que eu quero dizer. Essa tela aqui é a rota do investidor. Então repara, os investimentos aqui, eles não são um chute, eles são alocados de acordo com os seus objetivos, com o seu perfil, com o seu prazo dos objetivos. Isso é método, e método é justamente o que um bom profissional traz e o que nenhum aplicativo sozinho vai conseguir te entregar. É por isso que eu resumo meu trabalho numa conta relativamente simples. Método mais mentor mais ferramenta. É essa soma que transforma. E aí se você tira qualquer uma das três, o resultado, ele desanda. Agora, se você é planejador financeiro e está vendo esse vídeo, você chegou até aqui, você já entendeu que isso muda o seu jogo. Então fica aqui para a gente conversar depois. Então, deixa eu voltar para a pergunta do começo. Com tanto aplicativo, com Open Finance, com inteligência artificial, eu ainda preciso de um planejador? E a minha sincera resposta depois de 15 anos construindo essas ferramentas você precisa mais do que nunca. Não porque a tecnologia seja ruim, ela é maravilhosa, mas porque dinheiro nunca foi sobre planilha. Dinheiro é sobre escolha, é sobre comportamento, é sobre a sua vida. E eu acredito realmente numa coisa simples, dinheiro precisa servir a sua vida, não o contrário. A tecnologia ela te dá um mapa, mas quem caminha com você é gente de verdade. E é por isso que eu quero te fazer um convite, sem pegadinha nenhuma, não é para te vender nenhum produto, é uma conversa para entender onde você está hoje na sua vida financeira e para onde você quer ir, sem tabu, sem julgamento. Se você quer sentir na pele o que é ter clareza sobre a sua vida financeira com o planejador do seu lado e também com o Cosmo trabalhando por você, o link tá aqui para a gente agendar essa conversa, tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então marca o seu horário e pode ser o começo de uma vida mais planejada. Relembrando, eu sou o Leonardo Gomes, pode me chamar de Léo, segue aqui o meu canal, @LeoPlanejador, curte o vídeo, compartilha, segue o canal. De novo, ajuda bastante a gente a atingir mais pessoas. E eu, Léo, acredito que todo mundo precisa de ajuda com dinheiro, inclusive você. Até a próxima.